os crimes contra a flora. Tá legal? Para ver se a gente consegue encerrar hoje essa lei especial. Oi, fala. Tranquilo, Leandro. Tranquilo. Boa noite, professor. Boa noite. Então, gente, olha só. Nós temos lá no artigo 38, começa o rol dos delitos contra a flora. E eu vou ler aqui o primeiro, tá legal? Vou ler e vou fazer alguns comentários importantes. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Bom, antes de prosseguir, tá, fazer uma observação que vocês viram aí nos últimos dias, né? Na verdade, nos últimos tempos, mas nos últimos dias se intensificou. A questão da relação lá do ministro do Meio Ambiente na preservação das florestas, da fauna. E tem acusação contra o mesmo influenciou diretamente as autoridades, ou procurou influenciar, para aliviar a barra de quem estava desmatando, tá? E a justiça afastou o presidente do IBAMA, que é o instituto que tinha que fazer isso. Bom, então isso, a gente fica assim com um pé atrás, porque parece, ao que tudo indica, que colocaram o lobo para tomar conta das ovelhas, né? Coisa que não pode acontecer. Então, gente, dentro daquilo que nós falamos rapidamente, com relação ao crime contra a fauna, se aplica aqui também. A flora, né? Quando você para estudar, você encontra vários biomas de vegetação, e você vai vendo, é muito interessante, eu que andei muito a pé fazendo manobras, tu vê como vai passando de um tipo de vegetação para o outro, e você vai sentindo as mudanças, e o clima, inclusive, muda, os animais mudam. Então, quando você tem a proteção a uma determinada espécie de vegetal, assim como o animal, se você não tiver esse cuidado, você vai ter um desequilíbrio ali, tá? A questão aqui desse artigo que nós estamos vendo, tá? É que ali o elemento normativo fala floresta, tá? O que é floresta, tá? É formação arbórea, densa, tá? Alto porte, que recobre áreas de terras, tá? Extensas. Então, não é aquela vegetação rasteira ali, uma gramínea, não. Então, a gente tem que entender isso, porque eu já vi cair em prova essa questão, a pessoa sendo acusada desse delito e, na verdade, ele não destruiu uma floresta, tá? Nós temos várias florestas no Brasil, tá? A que está em voga aí é a amazônica, mas nós temos outras florestas no país, como a Mata Atlântica, etc. Então, de 1 a 3 anos, ou ambas, tá? E se o crime for culposo, ou seja, a pessoa destruiu ou danificou a floresta, reduz a metade. No caso, mesmo aquelas florestas em formação,
Ou seja, de onde você está regenerando, houve um incêndio, está regenerando, não precisa esperar que as árvores fiquem adultas, que leva décadas, tá? E para caracterizar uma floresta. Eu fiz uma anotação, tá? E eu vou ver aqui a questão dos verbos, tá? Porque eu não posso falar e perder o meu rumo aqui. O verbo lá o verbo que nós temos que prestar atenção é destruir, danificar ou utilizar, tá? Isso são as condutas, tá, previstas nesse tipo penal. Tá? Então, tem que haver o dolo de praticar uma dessas condutas, danificar, destruir. Agora, é lógico, você vai lá, diz destruir floresta. Você derruba uma única árvore, vai ficar difícil, tá, de caracterizar esse crime. Foi uma árvore. Agora, o que a gente está falando é o desmatamento desenfreado, como, por exemplo, acontece na Amazônia. Eu não sei se vocês estão bem a par, se vocês já viajaram para lá. Quando passa de avião, indo, por exemplo, para Manaus, tu olha a floresta, tu pensa que a floresta amazônica ela é completamente plana, tá? Mas não é, gente, tem elevação. O problema é a competição entre as árvores, elas precisam de luz solar e elas crescem. Então, você vai encontrar as florestas niveladas por cima e, às vezes, uma árvore tem uma pequena estatura, outras vezes tem dezenas e dezenas de metros de altura, porque as copas competem para a captação da luz. E é interessante que você andando com o pé lá na floresta, tu não sente a luz do sol. É de pouca intensidade, é escuro, é úmido. Tá? Tu pisa assim, se tu for dormir à noite, tu nem caia na asneira de querer limpar o terreno. É melhor se enrolar e entregar para Deus. Porque você, quando passa o pé para tentar limpar, aquela cobertura vegetal que fica ali, de plantas em decomposição, né? É cheio de bicho, é escorpião, é lacraia, é um horror. Tá? Não, horror que eu falo no sentido para você dormir, você não tem nada que fazer lá. Né? Mas tem que ter perícia para ver se houve desmatamento, se destruiu a floresta, se simplesmente tirou uma árvore e esse tipo de coisa. Tem uma discussão aí com relação à destruição, dano ou utilização de vegetação da Mata Atlântica, tá? Que é um artigo específico que foi introduzido na lei, que nós estamos falando de uma lei de 98. E aí, em 2006, foi introduzido o artigo 38A, especializando, tá? A questão da Mata Atlântica. Diz assim, ó, destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, ou utilizada com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa, ou ambas as penas. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Ou seja, olhando, a gente pode entender que é a mesma coisa do artigo 38, tá? Mas aí há uma diferença. O objeto material aí não é a floresta, tá? Mas sim a vegetação primária ou secundária, tá?
Que é isso, gente? Vegetação primária é aquela que ou não sofreu nenhuma intervenção humana, ou sofreu uma intervenção mínima. E não chega a ser a floresta em si. São vegetações de quando passa de uma vegetação para outra, altitude, tudo. Tá? A secundária, ou em regeneração, são aquelas que têm processo, que foram, de alguma maneira, devastadas, e tem um processo natural de sucessão. Tu troca uma espécie, a outra vai assumir. Tá? Então, esse caso foi incluído porque vocês sabem que a floresta conhecida como a Mata Atlântica, ela foi praticamente erradicada do nosso país e hoje persiste, ela sobrevive em algumas áreas. Nós temos aqui no Rio, São Paulo, etc. Vai seguindo para Minas, temos alguns bolsões de Mata Atlântica. Então, o que se está querendo preservar não é nem mais essa floresta que está ali, que ela já foi praticamente destruída, mas é aquela vegetação no entorno para tentar recuperar esse bioma. Tá? Então, foi incluído aqui em 2006. Nós temos um outro artigo, que é o 39, que prevê o seguinte: é o corte de árvore em floresta de preservação permanente. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas das penas. Tá? Nós temos, no caso aí, uma proteção às espécies vegetais originárias da floresta, nativas. Tá? Então, tu não pode cortar árvore que estiver sob preservação. Tá? Agora, se você tem, por exemplo, uma rodovia e plantou árvore que não são árvores nativas, são exóticas. Sei lá, você plantou uma série de amendoeiras que não tem origem aqui. Tá? Aí não caracteriza o crime, porque esse artigo é para a nossa vegetação nativa. Isso já teve uma decisão do STJ. Tá? E outra coisa, eu não estou entrando, tá, em outras legislações, eu só estou pegando a lei 9605, mas nós temos toda uma legislação que trata. Então, vocês vão lá ver o que é uma área de proteção ambiental permanente, tem toda a definição, tá? Mas eu vou me ater aqui à lei 9605. Um outro artigo que eu quero falar para vocês é o artigo 40. Dano à unidade de conservação de proteção integral. Tá? Diz lá, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto 99.274 de 1990, independentemente de sua localização. Tá? A lei, ela alterou, tá? A lei, deixa eu me lembrar qual é a lei, eu anotei aqui. Lei 99/85 de 2000, ela alterou o artigo 40 das leis de crimes ambientais, tá? Desse nós estamos tratando. E foi dada uma nova redação, tá? Que nós vamos ver lá no 40, no 40A, que foi vetado, tá? Por lei, mas o parágrafo permaneceu. O 40A foi vetado.
mas o parágrafo primeiro dele continua. Lá, esse decreto que eu li, entende-se por unidade de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Tá? O parágrafo segundo, a ocorrência de dano afetando espécie ameaçada de extinção no interior da unidade de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. O que eu anotei mais aqui? Tipo subjetivo. Só existe, tá? Lá no caput, a figura dolosa, e no parágrafo terceiro é que nós temos a figura culposa, tá? E evidente que nós temos que não podemos abrir mão da perícia, porque tem que demonstrar que houve o dano. Artigo 40A foi, conforme eu disse, revogou, tá? Vetou o artigo 40A, mas veio lá o parágrafo primeiro, que foi mantido, e diz que entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. E vai para o segundo, questão de leitura. Um artigo que eu marquei para a gente ler com mais calma é o artigo 41, tá? Que diz o seguinte: provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aí o parágrafo único, se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Gente, o incêndio, já houve uma decisão do STJ que foi obrigado a, vamos dizer assim, esclarecer o que é incêndio numa floresta. E eles entenderam, num recurso especial, que incêndio é o fogo descontrolado e de proporções, né, em ambiente de árvores, tá? Protegido pela lei ambiental. Então, não é o caso de você queimar uma ou outra árvore, queimar uma vegetação rasteira para fazer alguma coisa. É aquele fogo descontrolado, que depende do vento, para onde vai, tá? Que a gente costuma ver aí. Tá? Eu quero esclarecer que eu já vi incêndio começar de forma culposa, porque a pessoa faz uma fogueira, que não é proibido fazer uma fogueira, mas a pessoa faz uma fogueira e não toma os devidos cuidados. Aí a fogueira está lá lambendo, e vem um vento, e cai uma brasa no mato, ali espalha para as árvores e desenvolve um incêndio. Ou tu joga uma guimba de cigarro, ou tu joga uma garrafa de vidro. O sol batendo na garrafa, atravessa a garrafa, pode funcionar como uma lente, concentra o foco luminoso, assim concentra o calor e inicia o incêndio. Então, essas são formas comuns
de dar origem a incêndios culposos em floresta, tá? Se você, por exemplo, já teve também decisão do STJ, de uma mata seca, houve lá um problema qualquer, um incêndio natural, uma parte da floresta ficou destruída, aí começou ali a natureza regenerar. Então, aquela mata que está seca, que vai começar a regeneração, chovendo para nascer, vai lá e aplica-se fogo. Não é esse crime que nós estamos falando, porque ali não existe mais floresta. Tá? Eu anotei porque também vi essa decisão, e isso pode cair numa prova. Agora, o interessante é esse artigo que vem agora. A gente vê muito Rio, São Paulo, as grandes capitais, tá? E o pessoal não para pensar das consequências sérias. No artigo 42, que trata do delito de soltar balões. Olha só. Fabricar, vender, transportar ou soltar balão que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas. Tá? Então, gente, já tive várias ocorrências com isso. E o que me impressiona é que esses grupos de baloneiro, que soltam balão, vão atrás de balão, essas coisas, tem muito servidor público envolvido e, por incrível que pareça, muitos militares e muitos bombeiros militares. Tá? Os caras participam disso. Eu já vi, tem festival de balão. É óbvio que isso aí tem consequências trágicas, porque além da floresta, nós ainda temos outras consequências, como risco para aeronaves, armazenamento de petróleo, de vez em quando cai lá um balão em cima de um tanque onde armazena diesel, gasolina, etc. Então, fabricar, vender, transportar e soltar balão, tá? Esses é o delito. Agora, atenção, deixei anotado para não esquecer, independentemente, tá, de causar ou não incêndio. Isso aí é um crime de perigo. Tá? Perigo. E é um crime de perigo, e perigo abstrato, não tem que ser concreto. Ou seja, é uma presunção. Basta tu fabricar um balão, transportar, soltar, independentemente do resultado, está infringindo a lei. Tá? Temos o artigo 43, que foi vetado, e aí vem o artigo 44, tá? Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nós temos aí, gente, areais que funcionam em área de preservação ambiental. Mas isso é simplesmente leitura, vamos logo para o 45. Transformação de madeira de lei em carvão. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Gente, isso aí é uma norma penal em branco, tá? E a gente tem que esclarecer o que é madeira de lei, tá? Madeira de lei são aquelas madeiras nobres, tá? De alta durabilidade,
normalmente originária de árvores de grande porte, tá? E por ser de grande porte, elas levam dezenas, centenas de anos até para... Tá? Madeira dura, que eles falam, serve para construção, trabalho de exposição, etc. Aí eu anotei algumas aqui, ó, o jacarandá, mogno, cedro, araucária, imbuia, tá? São exemplos de madeira de lei. Elas levam décadas para chegar a uma altura para poder ter serventia para exploração econômica. Tá? Tem árvore aí com 300, 400 anos de idade. Tu vê pela camada de anéis do tronco, conforme ela vai crescendo, você consegue estimar a idade dela, tá? Bom, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Tá? Artigo 46. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais caraca, a minha internet aqui aprontando. Madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final do beneficiamento. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Antes de prosseguir, só para lembrar aquilo que eu falei no início. Quando você tem dúvida com relação ao Ministério do Meio Ambiente, tem dúvida com um dos órgãos mais importantes de preservação, que é o IBAMA, isso aí cai a credibilidade, porque tudo aqui fala sem a licença da autoridade. E nós estamos vendo que tem autoridade concedendo licença indevidamente, tá? Ao contrário do interesse da preservação. É isso que tem que ser combatido. Porque, olha só, por exemplo, um exemplo típico de desmatamento da Amazônia. O que você tem ali? São 2 momentos distintos. Você invade a floresta e vai desmatando e aproveitando aquele material das árvores para a venda, porque são árvores que têm muito valor econômico, principalmente as madeira de lei. E depois o que acontece? Aquela área que foi desmatada, vem o segundo problema. Começa a virar pasto, ou para plantar capim, ou para criação, né? Plantar capim para criação de gado, porque eles separam, aí planta capim, uma parte bota a vaquinha para comer aquele capim, depois aquela área que foi devorada lá pelo gado, começa a replantar o capim e remaneja o gado para outra área. Então, naquela região, nunca mais, tá? Vai nascer árvore, vai ficar só capim. Então, além de você desmatar, tu transforma esse desmatamento permanente, porque nunca mais vai regenerar aquela floresta. Aí vem lá o artigo 48 e trata de seguinte: impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tem artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único.
Se o crime é culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Gente, aí nós estamos lidando, tá? Não é mais com floresta. O legislador se preocupou até com ornamentação urbana. Plantas que a prefeitura, que, por exemplo, planta em canteiros, tá? Ou numa casa particular que vai lá, tem lá uma roseira, seja lá o que for. Tá? Isso é crime, quando a pessoa destrói, tá? Danifica, essa figura maltratar é meio inadequada, porque maltratar é mais animal que tem sofrimento. Agora, se bem que tem gente que fala com planta, então vai achar que planta também sofre doce. Não, mas maltratar é você, de alguma maneira, prejudicar o seu crescimento, tá? O seu desenvolvimento. Nós temos no artigo 50, destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, né, objeto de especial preservação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Para quem vai à região dos lagos, ali em Cabo Frio, né, tem a Praia das Dunas. Quem já prestou atenção vê que, de vez em quando, tu vem com o carro e tem que parar porque tem duna atravessando a rua, né? O vento sopra a areia vem para o meio da pista. Ali tem uma vegetação para segurar aquela duna. Se não tivesse uma vegetação, essa movimentação da areia, das dunas ali, seria muito mais intensa, tá? Conforme o vento ia passar um monte para lá, um monte para cá. E tem uma vegetação. Então, é esse aí o sentido da lei, tá? Não, e também não é só duna, é manguezal. Artigo 50A. Gente, eu estou lendo rápido porque a gente tem que acabar isso, tá? Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa. Floresta nativa é aquela que já existia na natureza. Plantada, como o nome está dizendo, ela foi plantada pelo homem. Um exemplo bom para nós aqui no Rio de Janeiro é a Floresta da Tijuca, tá? Que foi plantada. Sem autorização do órgão competente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família, tá? É um estado de necessidade. Ele vai lá, tira alguma coisa da mata para usar. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectares. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Tá? Então, é a questão aí do uso lá da motosserra. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Só para vocês terem uma ideia. Na Força Aérea tem um grupo que é de socorro, que é o Paraçá. São militares especializados em socorro a aeronaves que caem. E o Brasil tem uma vasta área de floresta, felizmente, ainda tem. E
E a Marinha também, o Exército, não sei do Exército, porque eu não servia, mas na Marinha, nos fuzileiros, também a gente fazia muita manobra e às vezes tinha que ser inserido, tá, em determinado local. E como é que normalmente você faz isso? Né? Tu vai com uma tropa menor, mais especializada, vai com a aeronave de asa rotativa, helicóptero. O helicóptero fica roverando, aí a gente descia de rapel, né, porque o helicóptero não podia pousar, por causa da Copa das Armas, descia de rapel, e aí você levava explosivo, o cordel detonante, que é tipo um fio de nylon, dava umas voltinhas assim nas árvores, para abrir uma clareira, explodia, abria uma clareira, para as outras aeronaves chegarem, para pousar o pessoal, para fazer algo ali. Não, socorrer alguém, tu tinha que abrir uma clareira. Tá? É evidente que isso aí, ou mesmo bombeiro pode fazer para socorrer alguém, não é esse crime que nós estamos vendo. Tá? Porque tem um objetivo. Você não está ali querendo destruir a floresta. Você, de fato, destruiu um pequeno pedaço, mas que com o tempo vai se regenerar. Tá? E não é para exploração comercial, nem nada, é para uma operação de salvamento. Tá? Vamos no 53. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se 1. Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Tá? Então, antes de prosseguir, é só para constatar que você destruiu uma parte da floresta. Tem que ver também as consequências, porque você pode, danificando a floresta, você pode diminuir a água no local, tá? Porque não tem vegetação. A água vai bater, vai correr e vai embora. E isso implica, inclusive, em erosão do solo, porque passa água e o solo vai ser erodido, ou seja, vai sair camadas, sedimentos. Tá? E chega, inclusive, a mudar o microclima do local. Tu pode ter uma mudança de regime climático, porque você vai interferir no círculo da água. Isso a gente aprendeu lá no ensino médio, gente. A água está líquida, o sol bate, ela sobe na forma de vapor, chega lá em cima, condensa, a nuvem de vapor é condensada, cai de novo em forma de água líquida, e esse sistema é realimentado. Tá? Você, com o problema de destruição de floresta, você acaba interferindo nesse ciclo. Tá? 2. O crime é cometido no período de queda das sementes. Vocês sabem que tem época do ano que as sementes caem para a reprodução das plantas. Tá? B. No período de formação de vegetações. C. Contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração. D. Em época de seca ou de inundação. E. Durante a noite, em domingo ou feriado, porque a fiscalização é menor. Tá? Bom. Aí nós vamos lá no artigo 54, já tratar de outro tipo, tá? É uma outra seção de outro tipo de crimes ambientais. Nós vamos tratar aí da poluição e outros crimes ambientais. Eu estou me controlando, mas vou ter que ler mais rápido por causa da hora. Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou destruição
significativa da flora. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Tá? De 1 a 4 anos. Se o crime é culposo, né? Parágrafo 1º, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Agora, antes de prosseguir, o conceito de poluição, gente, nós encontramos, tá? Vocês pesquisem depois a Lei 6938, lá no artigo 3º dela, que vem uma descrição de poluição, tá? Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que, direta ou indiretamente, prejudique a saúde, a segurança, o bem-estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, até a parte estética, lance matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Tá? Então, prosseguindo aqui o artigo, o parágrafo 2º, se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. 2, causar poluição que produto a saúde, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Toda hora o Rio Guandu para a captação lá, a SEDAI, porque o pessoal, principalmente de indústria, está poluindo o rio. 4, dificultar ou impedir o uso público das praias. Tá? 5, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º, incorre nas mesmas penas prevista no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Tudo que aconteceu lá em Brumadinho. Tá? Aí nós temos o artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com essas licenças, autorizações obtidas. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O parágrafo único vem e determina que nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Eu tinha notado uma coisa aqui. Bom, depois eu me lembro. Eu anotei algo. Artigo 50. Importar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem? 1.
abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de formas diversas das estabelecidas em lei ou regulamento. Tudo isso é norma penal em branco. Tem que saber a lei, a outra lei, dizendo como proceder. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Bom, aí vem falando, eu vou pular aqui e vou lá para o artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou ecossistemas. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, gente, aqui é quando doença ou praga ou espécies, normalmente espécies não nativas, é o que eu comentei lá no início. A galera que solta cobra-pinto, que não é daqui, é da Ásia, importa sapo que não tem aqui e outros animais, tá? E aí nós vamos ter lá no artigo 62, trata dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, tá? Artigo 62, destruir ou inutilizar, destruir, inutilizar ou deteriorar. 1. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. 2. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a concedida. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Gente, aquelas fachadas, por exemplo, lá do centro da cidade, que foram tombadas pelo patrimônio, tá, histórico, são prédios centenários e que tiveram as fachadas tombadas, não pode ter alteração. Inclusive, ali na própria sede da Polícia Civil, tem uma parte que estava quase caindo, o Estado teve que... Só tem a fachada, dentro não tem mais nada, caiu tudo, mas a fachada é protegida. Eu trabalhei em delegacia legal, por exemplo, a 10ª DP, a 12ª, a 10ª DP, que é em Botafogo, a 12ª em Copacabana, a 9ª, que é no Catete, são prédios que eram da polícia, mas tiveram foram prédios tombados pelo patrimônio e não puderam ser demolidos para fazer a delegacia legal. Vocês vão ver que elas são delegacias legais diferentes das outras, que o prédio era tombado, tá?
Nós temos no artigo 64, promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, etc. Eu não vou ler tudo, não, é só ler, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E aí temos o artigo 65, que é uma coisa bem visível hoje em dia. Artigo 65 trata da pichação. Pichar ou por outro meio, conspurcar é sujagem, tá? Edificação ou monumento urbano. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então, pega o pichador, é crime. Tá? Parágrafo 1º. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor histórico, arqueológico, tá? Artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Aí vem o parágrafo 2º, não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário, e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E, no caso de bem público, com autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis. Ou seja, nós podemos ter aquele grafite artístico, mas desde que devidamente autorizado. A gente vê muito em escola, para integrar a galera, essas coisas. Gente, ainda temos alguns artigos, tá? Eu vou parar aqui, tá? Vou parar porque minha internet está dando sinal que está chovendo para caramba, e aqui está dando sinal que vai dar ruim. Então, para não parar no meio do caminho, eu vou parar no artigo 66 e a gente conclui na aula que vem, tá? Na aula que vem. Eu vou ter que até fechar aqui a janela, que está tudo aberto aqui em casa. Tá legal? Então, segunda a gente começa do artigo 66. Falou? Para acabar essa lei louca aí. Tchau, tchau aí, obrigado. Valeu, professor.